Boa noite, que a paz de Jesus nos abençoe e que nós continuemos juntos na busca da compreensão da nossa doutrina espírita. Nós hoje vamos falar da necessidade da prece. É um tema bastante comum dentro da casa espírita, mas é um tema que a gente necessita estudar bastante para que a gente possa entender e compreender a maneira de orar. E nesse livro, Plenitude, de Joana de Ângeles, ela fala sobre as origens do sofrimento. E eu vou ler só um pedacinho para a gente poder entender na raiz a nossa necessidade de orar. Ela diz assim: ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Joana cita o budismo porque é uma religião, é uma doutrina muito, muito antiga, mas muito mais do que a doutrina espírita. E logo ela coloca assim: indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do livre-arbítrio. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos, pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. Então a gente já percebe que Joana mostra para a gente que nós somos espíritos bastante antigos em viagem para o único determinismo que é a nossa perfeição. E mediante isso, mediante o nosso caminhar, nós vamos estabelecendo nas nossas existências as conquistas positivas e as conquistas negativas. E mediante essas conquistas, nós vamos precisar sempre do amparo e da proteção de Deus, porque afinal, nós estamos ainda no início dessa caminhada. E como iniciante à busca da perfeição, nós precisamos dessa sustentação divina para que a gente possa realmente, fortalecido, ir de encontro a esse Pai amoroso. E aí nós entramos no nosso estudo, nós entramos na necessidade de orar. Quando nós começamos um trabalho na casa espírita, nós oramos. Quando nós começamos o trabalho do passe, nós oramos. Quando nós deitamos, nós oramos. Quando nós acordamos, nós oramos. Afinal, nós oramos bastante, porque já aprendemos, né, a necessidade da prece. Mas como isso funciona? O que é a prece? A prece é a projeção do pensamento, a partir da qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Então a gente já começa a entender que a prece não é só uma questão de palavreado. Não adianta somente eu me recolher na intimidade do meu quarto e pedir alguma coisa. É necessário que esse pedido tenha sentimento, tenha um teor vibratório. E continua dizendo assim: nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores. Então a nossa prece é a emissão do nosso pensamento. E esse pensamento precisa ser tão forte para que ele possa fazer uma corrente fluídica para aquele que a gente está orando. Então, essa corrente fluídica, ela se dá através da força do nosso pensamento. Então, a prece nada mais é do que a expressão do nosso sentimento. E esse sentimento precisa ter força. Nós precisamos alcançar o destino, o nosso pensamento precisa alcançar o destino a quem a gente dirige a prece. Seja os nossos amigos espirituais, sejam os nossos mentores, seja Jesus ou seja Deus. O nosso pensamento precisa ter força. E a energia está na razão direta da nossa força. Então, como ter força para orar? Como alcançar
o objetivo desse pensamento. Eu tenho um companheiro, e ele até no nosso grupo, e ele até frequentava aqui na evangelização com o filho dele. Eu acho que agora ele está um pouco afastado. Mas ele dizia assim, minha avó é italiana. E ela, como boa italiana, uma vez por semana ela fazia jejum. Então, o jejum da oração. Então, ela pegava o terço e os netos já sabiam que naquele dia era o dia da avó ficar recolhida para orar. Então, ela não fazia refeições, ela não fazia nada. Ela ficava lá sentada na cadeira de balanço, com o terço na mão e orando. Só que eles eram arteiro, como toda criança, né? Então, eles ficavam fazendo bagunça, correndo para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele percebia, né, que a avó estava ali segurando o terço, fazendo aquele movimentozinho com a mão, e os olhos correndo atrás deles, sempre tomando conta da arte que eles estavam fazendo. E os anos foram passando e ele continuava observando a avó no seu jejum religioso e com a mesma postura, sempre tomando conta. E quando terminava o jejum, ela ia lá dar puxão de orelha neles por causa da arte que ela observou que eles fizeram. E depois de algum tempo, já crescendo, e principalmente depois que adentrou a doutrina espírita, ele percebeu que aquele jejum que a avó fazia 24 horas, o dia inteiro ali, ele não tinha muito fundamento, porque o pensamento dela não estava na oração. O pensamento estava na brincadeira deles, estava acompanhando o movimento deles. Então, ele aprendeu que aquele ato mecânico de orar não alcançava a sua destinação. Faltava o quê? Faltava esse teor vibratório com o qual ela tinha que estabelecer uma corrente fluídica com o plano espiritual. Então, a partir dessas informações e dessas comparações, a gente pode avaliar o teor da nossa vibração. Estamos orando corretamente? Estamos realmente ligados a esses mentores, a Jesus, a Deus? E aí ele diz assim, o essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros, só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Está aí outra diferença da oração que talvez a gente não tenha tido muita atenção. É preciso que quando a gente pede, a gente saiba das nossas reais necessidades. E a nossa necessidade maior é de estar bem no bem, é de estar bem com o nosso próximo, é de estar bem com o nosso semelhante. Não podemos pedir algo que nós não merecemos ainda. Então, a nossa conduta tem que estar dentro daquilo que os espíritos amigos esperam, para que a gente possa realmente ter essa resposta que nós merecemos. Nós sabemos que Deus tem os seus ministros, tem toda uma hierarquia espiritual para a organização e funcionamento do nosso universo. E dentro dessa organização, nós temos ministros que cuidam de departamentos. E está lá em André Luiz, no nosso lar, que existe o Ministério da Prece, que existe o departamento onde as nossas evocações, onde os nossos pedidos são mandados e ali são avaliados a nossa real necessidade e a partir dessa necessidade real as respostas chegam até nós. E essas respostas chegam até nós como? Como ela se dá? A maioria das vezes elas chegam através do nosso pensamento, através da inspiração pela qual nós vamos nos harmonizar, nos aquietar, nos sentirmos protegidos e amparados para que possamos olhar a dificuldade, o nosso problema, com o foco de quem pode e deve superar. Então, naturalmente, como ele coloca aqui, nós somos pessoas ainda falíveis. E como pessoas falíveis, temos que reconhecer os nossos erros.
Pedir perdão pelo erro que nós cometemos não nos livra da culpa. Pelo contrário, temos que estar trabalhando para redimir os erros que nós cometemos. Então, a nossa prece, ela tem que vir de uma consciência limpa, de uma consciência tranquila. E o trabalho de todo cristão é a conquista dessa consciência tranquila. E essa consciência tranquila, ela se dá através do trabalho no bem. Nada melhor do que deixar de se preocupar consigo mesmo e se preocupar com o nosso irmão. Diz aqui a passagem que nós temos que estar bem com a nossa sociedade, com a nossa coletividade e com a nossa família, para que a nossa prece possa conseguir ter esse teor vibratório, porque senão ela fica na horizontal. A gente pede e a nossa prece não sai daqui, porque ela não encontra força, ela não encontra conteúdo para que ela possa alcançar a sua destinação. Tem uma passagem de Bezerra de Menezes, que ele trabalhando no mundo espiritual, uma senhora idosa, eu acho que uma avó, não sei, pedindo pelo seu neto, e ela ora com tanta intensidade, né? Seu coração está envolvido em tão sentimento de amor e de cuidado para com seu ente querido, que Bezerra, onde está, vem automaticamente socorrer a senhora. Porque aquela prece alcançou o seu destino direto. Ela conseguiu, através do seu sentimento, fazer essa ligação fluídica com Bezerra. Por isso que os espíritos podem estar aonde estiver, que o nosso pensamento, o nosso sentimento vai alcançar o seu destino. Então nós precisamos orar. Isso é um alimento para a nossa alma. Nós precisamos orar muito, mas nós precisamos saber orar, saber o que pedir. Diz que a prece tem 3 características, né? Louvar, agradecer e pedir. E nós temos que respeitar essa escala. Nós precisamos saber louvar a Deus, reconhecer Ele como esse Pai amoroso que nos concede a oportunidade de estarmos aqui lutando e trabalhando pelo nosso bem-estar espiritual. Nós precisamos agradecer, realmente agradecer por toda a oportunidade, reconhecer que Ele é a paternidade divina e que as oportunidades nos são dadas. E por último, se ainda encontrar alguma necessidade, nós podemos pedir. Mas pedir o quê? Pedir que Ele nos dê força, pedir que Ele nos sustente, né? Nós somos que nem um quintal. Se a gente deixa de cuidar do nosso quintal, o que acontece? Acumula-se folhas, acumula-se lixo, micro-organismo, tudo contaminando o nosso quintal. O nosso campo espiritual também é assim. Se nós não cuidarmos, se não regarmos o nosso psiquismo com a prece, o nosso campo espiritual também se encontra exposto aos vírus, às bactérias nocivas que são os companheiros desencarnados negativos. Então, nós precisamos estar sempre cuidando do nosso terreno espiritual, precisamos estar sempre cuidando dos nossos pensamentos, da nossa mente, daquilo que nós queremos para a nossa existência, para que, regado através das boas obras, nós consigamos fazer essa corrente fluídica com o mundo superior. Nós sabemos que Chico Xavier, ele passou a sua encarnação aqui conosco com um mandato mediúnico junto a Emmanuel. Como isso se dá? Afinal de contas, Chico espirrava, Emmanuel estava ali do lado. Tinha dificuldade, Emmanuel estava ali do lado, né? Estava fazendo alguma coisa, Emmanuel estava ali do lado. Por quê? Porque, na realidade, a prece não são palavras, não são somente palavras. Nós temos atitudes, são os nossos pensamentos, os nossos atos. Ora, se a nossa existência, se a nossa reencarnação
está pautada em cima dos nossos pensamentos e dos nossos atos pretéritos, naturalmente que a nossa existência, né, é pautada nas nossas atitudes. Então, se fizermos um paralelo de como levamos a nossa vida e de como Chico levava a vida material deles, nós vamos perceber a diferença. Natural que ele tivesse, né, ali Emmanuel do lado dele, porque afinal de contas era quase o tempo todo trabalhando em prol do próximo. Estava completamente afinizado com o trabalho do bem e naturalmente esse elo fluídico era constante, porque até os pensamentos dele estavam voltados para o próximo, para o irmão. Então se estabeleceu aí a corrente fluídica que não se quebra. Acordado, dormindo, ele estava sempre muito bem assistido, porque ele vivia pautado no amor e no bem. Então é natural que não falte a ele a assistência que ele conquistou, a assistência que ele trabalhou durante as suas encarnações. Então nós vamos compreender que para nós é viável, é absolutamente viável chegar na condição que Chico chegou. Basta que os nossos pensamentos e as nossas atitudes sejam pautados no bem, que nós possamos vivenciar a nossa experiência material já visualizando a nossa vida espiritual, para que de retorno a esse mundo espiritual nós possamos receber as recompensas das nossas atitudes já aqui no plano material. Então, naturalmente, que precisamos consolidar o nosso mandato mediúnico. Precisamos estabelecer pensamentos e atos para que esse mandato mediúnico se estabeleça em cada um de nós. E se isso acontecer, olha a mudança, a transformação que acontecerá na nossa sociedade. Olha a transformação que o mundo sofreria se cada um estivesse cuidando do seu quintal interior, estivesse regando com a oração os seus trabalhos e os seus pensamentos. Naturalmente que para nós ainda é muito difícil um pensamento constante no bem e, consequentemente, atitudes constantes no bem. Mas o que precisamos agora é da conscientização, como ele coloca, das nossas faltas, ainda que são muito grandes, que ainda nos incomodam muito. E precisamos combatê-las, precisamos transformá-las em virtude. E para isso existe toda a oportunidade do dia a dia, na nossa sociedade, no nosso relacionamento no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa convivência enquanto espíritas. É necessário que a gente se conscientize que isso daqui é um campo de trabalho. É um campo de educação, e essa educação ela tem que vir de dentro para fora, para que a gente possa realmente testemunhar, atestar aquilo que nós já compreendemos através dos estudos que nós realizamos. Trouxe uma passagem de um companheiro que não sabia orar, que tinha dificuldade. Afinal de contas, tem gente que entra na vida material e sai dela sem nunca ter se preocupado com isso, se achando autossuficiente, achando que ele dá conta de tudo e que tudo que ele tem é por conta dele mesmo. Esquece, deixa de fora, na sua existência física, a paternidade divina. Então nós temos o depoimento de um companheiro que passou a sua juventude toda assim. Ia até ir à igreja de vez em quando, como nós temos compromissos, né, sociais, a gente de vez em quando vai e via algumas pessoas orando, mas não se interessava porque achava que aquilo não tinha razão de ser. Então passou a sua vida, casou-se, teve filha e tudo. Já com a idade amadurecida, quando chega a doença, ele começa a se sentir
diferente. Afinal de contas, a doença é um tratamento que Deus oferece para a gente, porque na realidade não é uma punição, é o tratamento da alma que Deus oferece para a gente, para que a gente possa perceber que alguma coisa está errada conosco. Então, quando a doença chega, ele sente a falta desse algo que ele não sabia identificar o que era. E a filha, muito amorosamente, dizia a ele que ele precisava adquirir o hábito da oração. E ele sempre muito resistente. Até que a filha convida o companheiro para vir orar com seu pai. E o companheiro aceita o convite, porque o pai está muito doente. E ele, quando chega no quarto do Senhor, ele vê ao lado da cama uma cadeira vazia. Então ele pergunta: o Senhor já estava me esperando? Ele: não. Por quê? Porque aqui tem uma cadeira vazia. E o Senhor pede que ele feche a porta. Aí o convidado levanta e vai fechar a porta. Então, quando ele volta, ele conta a história dele, que ele nunca teve vontade e nem necessidade de orar, que sempre via as pessoas orando, a filha sempre falava da necessidade da oração, mas que ele não tinha essa necessidade. Mas agora, quando ficou doente, um amigo que o veio visitar disse para ele aprender a orar. E ele disse que não sabia como, que ele já estava até sentindo falta disso, mas não sabia como. E meu amigo me explicou que a oração é uma conversa com Deus. Então faz o seguinte: coloca uma cadeira na sua frente, imagina fortemente que Jesus está ali sentado e começa a conversar com ele. Fala o que te aflige, fala o que vai no teu coração, que Jesus realmente vai estar presente na sua oração. E ele começou. A primeira vez ele achou aquilo muito esquisito, mas ele foi se adaptando, porque depois que ele tentava fazer a oração, ele sentiu uma paz muito grande, ele se sentia muito reconfortado. Então aquilo começou a ser um hábito. Só que ele não deixava a filha ver, porque a filha podia achar que ele estava com problema psiquiátrico e querer interná-lo. Então ele orava escondido e a cadeira estava sempre vazia. Aí o colega disse que o rapaz que foi visitá-lo, que ele realmente já estava bem encaminhado, fez uma oração ali com ele e foi embora. 2 dias depois, a filha liga para esse companheiro e diz que o seu pai desencarnou, mas que tinha alguma coisa muito estranha na morte do pai. Ela estava saindo para ir ao mercado, o pai a chama, dá um grande abraço, dá um beijo, diz que a ama muito. E ela vai para o mercado. Quando volta, ela encontra o pai, já desencarnado e com a cabeça na cadeira. Então, naquele momento, a gente percebe que alcançou o entendimento do nosso companheiro doente, o poder e a necessidade da oração. Com certeza, naquele momento do desenlace, ele sente que está desencarnando no colo de Jesus. Então, isso é uma força muito grande. Isso é um estímulo muito grande. E o ser humano não pode viver sem o estímulo da oração, sem o estímulo da prece. Porque por mais que a situação esteja difícil, nós estamos sempre amparados e protegidos por esses mensageiros. Afinal de contas, Deus tem um plano para cada um de nós. E não é possível que o plano dele seja a nossa derrota e o nosso sofrimento. Eu trouxe aqui o diálogo de Jesus no livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, que ela fala sobre a oração dominical. Então, só para vocês terem noção da importância da oração. Jesus tinha acabado de realizar, de envolver, de esperanças e consolações aqueles companheiros que ali estavam nas bem-aventuranças.
Então, um dos apóstolos, depois das bem-aventuranças, chega para ele e pergunta: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Havia sadia curiosidade no questionamento do discípulo devotado. E Jesus responde: a alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Veja bem a colocação de Jesus. A alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Olha a diferença que ele coloca da vida material para o ser espiritual. A nossa necessidade de pão, ela é autêntica, ela é diária, ela é constante. Mas nós temos muito mais necessidade da oração, porque esse é o alimento divino. Nós somos espíritos que estamos temporariamente num corpo, em aprendizado. Mas a alma, o espírito, um dia não terá mais necessidade do corpo físico. O alimento será sempre essa integração com a potência divina. Será sempre o alimento de Deus. Então, nós temos que aprender a alimentar a nossa alma através da oração. E Jesus continua dizendo assim: orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. É como se nós, através da oração, fôssemos beber na fonte da origem a energia que nós precisamos para o prosseguimento da nossa caminhada. E o discípulo pergunta: mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? A chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura, e eu próprio, nele, encontro reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Então, olha só, Jesus, que para nós é o modelo de perfeição, precisando dessa sustentação, dessa comunhão com o Pai, para conseguir dar conta da sua tarefa, da sua missão. Então, ele já sabe se recolher, ele já vivencia esse intercâmbio com Deus, e ele ali aure no silêncio, no recolhimento íntimo, ele aure as forças que ele necessita. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos da dificuldade e dos obstáculos que ele venceu. Aí a gente fala assim: mas ele era Jesus, né? Ele já tinha condições para isso. Mas olha só, a tarefa era do tamanho dele, do poder que ele tinha. Então, realmente, ele deu conta. Mas nós também temos tarefas. E elas vêm no tamanho e na intensidade que nós podemos suportar, que nós podemos vencer. As dificuldades, elas são necessárias para que nós possamos aquilatar as nossas virtudes. Então, não são coisas dispensáveis na nossa caminhada, como não foi na missão de Jesus. Então, naturalmente, que se ele pôde, nós também podemos, porque, afinal de contas, a bagagem de dificuldades cabe direitinho nas nossas costas e nós podemos carregá-las. Então, nós podemos também vencê-las, se nós estivermos suficientemente
bem sustentado. E como é que a gente faz essa sustentação? Através da oração. E continua aqui a passagem, e depois vocês podem ler e ver que quando o discípulo pergunta para ele: Senhor, ensina-nos então a orar. E ele, abrindo a sua boca e desatando as melodias latentes no coração, propôs-lhes a oração dominical, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então a gente percebe que nessa oração ele resume as necessidades e os deveres da criatura para com o Criador, da criatura para com seu irmão, para com o seu próximo. Então está ali, não uma receita, mas está ali um código de postura que, se nós estivermos atentos, nós podemos seguir e podemos executar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte das preces. Aí alguém pergunta assim: mas a doutrina espírita não tem preces decoradas, não tem fórmulas. Não, não tem mesmo. Aquilo dali é um guia para guiar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para que a gente possa perceber a necessidade que nós temos da oração. E se ainda assim tivermos dificuldades para conseguir orar, ali ele mostra o caminho, ali ele mostra o jeito para que a gente possa adquirir o hábito da oração. Mas quando a gente fala hábito, a gente pensa logo em rotina, né? Como nós iniciamos o nosso dia com a oração, como nós terminamos o nosso dia com a oração, aí isso realmente se torna um hábito. Mas, na realidade, nós temos que banir o hábito da nossa existência, porque isso tem que ser uma comunhão com as forças superiores e não com o hábito, porque o hábito realizava a avó do nosso companheiro, que ficava com as continhas ali na mão, sistematicamente orando não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Marias, não sei quantas Salve Rainha. Isso é mecânico, isso é um hábito. Mas a comunhão com a fonte geradora da vida, como coloca Jesus, não é um hábito. É uma ligação fluídica. E ligação fluídica precisa ter força, precisa ter poder. E para ter poder, precisa ter sentimento, precisa ter vontade. Sempre vai estar, o alcance da nossa prece vai estar ligado ao nosso sentimento e à vontade que a gente coloca nesse sentimento. Prece nunca pode ser pedida para magoar ou ferir quem quer que seja. Ela deixa de ser prece. Ela passa a ser uma vibração de egoísmo. Prece, né? A gente está fazendo a ligação com Deus. Então, a gente não pode pedir para o nosso irmão nada que seja negativo. As respostas das preces vêm a nível de pensamento. Por quê? Porque é onde se estabelece, né, essa primeira comunhão é no nosso pensamento. Tudo que a gente faz, ela tem a primeira origem do nosso pensamento. Então, é a nossa casa mental que precisa sofrer uma arrumação. Precisa sofrer ali, né, uma limpeza para que a gente possa cultivar realmente o sentimento da oração, para que a gente possa estabelecer essa corrente fluídica com o Criador. Tem uma passagem que eu não pude imprimir hoje, porque o nosso computador deu problema. Eu fui na loja da vizinha, mas também a impressora dela estava desconectada. Mas diz o poder da prece. Uma senhora muito necessitada chega no estabelecimento comercial de um companheiro e pergunta se ele pode ceder-lhes alguns mantimentos, porque o esposo está doente e ela tem 7 filhos para cuidar. E eles estão com muitas necessidades materiais, eles estão com fome.
O companheiro, muito grosseiramente, manda que ela se retire do seu estabelecimento, porque ali ele não vende fiado e ele não vai atender o seu pedido. Nisso, do outro lado do balcão, tem um cliente, tem um companheiro que o chama e fala assim: o senhor pode, por favor, dar o que essa senhora precisa, porque eu pago a sua conta. E o comerciante ficou muito enfurecido com a gentileza do companheiro e perguntou: a senhora tem uma lista? Ela imediatamente diz: tenho. Tira um papelzinho de dentro da bolsa, escreve alguma coisa e ele fala assim: coloca na balança. Porque o peso da sua lista é o mantimento que a senhora vai levar. E ela coloca o papelzinho na balança. Para espanto dos três, o prato desce. E aí o comerciante já fica estarrecido. E ele começa a botar mantimentos ali e a balança não sai do lugar. O papelzinho lá embaixo e os mantimentos aqui em cima. Até que o prato da balança não cabe mais. Ele, muito furiosamente, pega o papel que era a lista da senhora e vai ler o que está escrito ali. E ali está escrito uma oração. Ela diz simplesmente assim: Senhor, Tu conheces as minhas necessidades. Eu as entrego em Tuas mãos. E aí o comerciante se cala, embala, né, os mantimentos da companheira e ela se retira. E o companheiro, que paga as despesas, sai sorrindo e diz para ele: valeu cada centavo. E aí depois, mais tarde, porque a gente sabe que milagres não existem e a gente não espera que isso aconteça, ele percebe que a balança quebrou. Quebrou no devido momento que deveria quebrar, para que ele pudesse aprender o poder de uma oração. Então, como Deus atende aquele que ora com sentimento, aquele que ora com necessidade e aquele que busca receber as suas reais necessidades. Aquele que sabe o que pode pedir e aquele que pede o que sabe. Então, na nossa organização mental, a gente precisa estabelecer prioridades. Qual é a minha real prioridade? Porque aprendemos junto à doutrina espírita que eles lá no ministério lá da prece, eles vão, para responder, eles vão ver a nossa necessidade real enquanto espíritos imortais que nós somos. Vamos pedir uma casa, vamos pedir um carro. Mas uma casa, um carro, é uma necessidade agora para um espírito imortal? O que ele vai adquirir em virtudes, conseguindo contrair a casa e o carro? Será que isso que o fará feliz agora, lá na frente, não vai ser o motivo do seu sofrimento, da sua derrota? Então, eles vão fazer o balanço da real necessidade do espírito, não da Sandra, mas da real necessidade do espírito. Então, para isso, a gente precisa saber o que pedir. A gente precisa saber qual é a minha real necessidade. Eu estou momentaneamente reencarnada no planeta Terra. Um planeta de expiações e provas, onde eu necessito expiar os meus atos negativos pretéritos e trabalhar para conquistar virtudes, novas virtudes. Então, naturalmente, que existe uma programação reencarnatória para cada um de nós, que são estabelecidas por leis imutáveis, que não podem ser modificadas e não serão nunca através do nosso bel prazer.
porque hoje eu estou passando por determinado sofrimento e quero que esse sofrimento acabe. Então, qual é a lição que esse sofrimento me traz? O que eu posso tirar dessa dor? O que aquele companheiro que vive me alfinetando, né, que vive me espizinhando, está querendo dizer para mim? O que eu preciso aprender com ele? Qual é a lição que ele está querendo me dar? Então, a nossa visão começa a mudar. E é essa transformação, é essa atitude que a gente precisa ter. Peço perdão a Deus pelos erros que eu cometi. Todos nós pedimos. Mas amanhã eu volto a cometer o mesmo erro? Não posso. Eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que refletir em torno das minhas atitudes. Porque se a prece é a expressão do meu sentimento e eu estou conversando com Deus, eu preciso ser sincera. Eu preciso ver o que tem em mim que precisa ser modificado. Então, nesse diálogo com Deus, eu vou começando a me compreender, a me conhecer e a perceber os pontos que precisam ser modificados. E a partir do momento que eu me conheço e que eu modifiquei os pontos que precisavam ser modificados, os meus valores mudam, as minhas necessidades mudam. E eu começo a perceber que o que eu pedi a Deus antes era infantilidade. Eu não tinha necessidade real daquilo. Hoje, eu consigo pedir a Deus sustentação, eu consigo pedir a Deus força, eu consigo pedir a Deus paciência, resistência, para que eu possa vencer a mim mesma. Porque eu vencendo a mim mesma, não existe companheiro encarnado nem desencarnado nesse mundo que possa me derrubar, que possa vir de encontro àquilo que eu já conquistei. Não possa derrubar, não possa quebrar essa corrente fluídica que eu estabeleci com esse mundo superior, que vem a me sustentar, porque a minha decisão é realmente de reforma íntima. Então, se nós percebermos, se nós estamos com toda a potencialidade de, já que no mundo de expiações e provas, ter essa sustentação do mundo espiritual. O que a gente não sabe ainda é do nosso potencial, daquilo que nós somos capazes de conseguir, de conquistar, para ter essa sustentação. Então, a gente fala em anjo guardião, a gente fala em mentor, mas a gente não consegue aquilatar o valor daquilo que nós estamos falando. Nós não conseguimos perceber o valor que tem um mentor na nossa caminhada evolutiva. Nós não temos noção do papel deles na nossa existência. Então, seria bom que nós nos conscientizássemos, que nós buscássemos realmente conhecer por que nós estamos aqui, qual é a nossa tarefa, o que Deus espera de cada um de nós. Nós estamos realmente aqui para realizar uma tarefa, e essa tarefa, não importa qual seja, ela vai estar sempre ligada ao bem. Se nós não estamos realizando o bem, nós não estamos ainda cumprindo a nossa tarefa. Porque a nossa tarefa sempre foi, sempre vai ser, e hoje também é a de realizar o bem. A nossa tarefa maior é de amar, assim como Jesus nos amou. A nossa tarefa maior será sempre a de semear o amor à nossa volta. Então, nós temos que ser bons pais, nós temos que ser bons filhos, nós temos que ser bons vizinhos, bons colegas de trabalho, boas noras, né? Boas sogras, sogros, coisas que, né, a atualidade já colocou como muito difícil, né? O papel da sogra, então, é uma coisa terrível, né?
Eu sou sogra e às vezes me sinto muito incomodada com a figura que se pinta da sogra, porque na realidade, né, a sogra só simplesmente ganha mais um filho. Quando o seu filho se casa ou sua filha se casa, ela ganha mais um ente querido. Então, se a nossa postura dentro do meio que nós vivemos for realmente a postura fraterna, a postura do amor, nós vamos estar bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. E essa é a melhor oração. Não existem palavras que possam substituir bons atos, boas ações. Então, que nós possamos aprender a cultivar as boas ações, os bons pensamentos, que nós vamos estar em comunhão constante com a fonte geradora da vida. Que Deus nos abençoe.